gostaria de ainda, no tema que as minhas irmãs escolheram, na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, eu quero agradecer a nossa irmã por mais esta oportunidade. Muito obrigado, meu irmão. E que Deus em Cristo continue abençoando a minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Efésios capítulo 4, o versículo de número... Efésios capítulo 3, perdão, igreja. No versículo de número 14. É um propósito que as irmãs estão, é isso? Amém? E quando nós abrimos um propósito com Deus, Deus ele responde. Amém? Temos que crer que Deus ele responde. O Deus que nós servimos, ele é o Deus que ouve e responde. O versículo 14, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Saulo, grande perseguidor da igreja, este homem que ele era um fariseu, ele zelava pela lei, ele cuidava em realizar tudo aquilo que a lei mandava ele fazer. Ele era zeloso pelo aquilo que ele acreditava ser certo. E Saulo, ele aprendeu aos pés de um doutor da lei por nome Gamaliel. Saulo, ele era um perseguidor da igreja, assim como eles chamavam, que era a seita do Nazareno. E Saulo, ele gostava de entrar, invadir as casas, invadir os lugares onde estava tendo uma reunião, onde irmãos estavam glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Saulo, ele invadia esses ambientes porque ele tinha a carta dos anciões da sinagoga para poder entrar nestes lugares e levar preso todos aqueles que ali estavam invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Se Saulo tivesse no nosso meio aqui hoje, esta reunião aqui, é bem provável que não estaria acontecendo. Porque aonde Saulo ia, aonde Saulo passava, com os capangas que estavam com ele, eles entravam, eles causavam terror àqueles que estavam invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós sabemos que muitos foram dispersos por causa das perseguições que Saulo ele levantou. Muitos saíram de Jerusalém, exceto os apóstolos que permaneceram pregando o Evangelho, pregando a palavra em Jerusalém. Nós vemos que Felipe ele vai para Samaria. E lá em Samaria, Felipe ele começa a pregar, ele começa a anunciar a palavra do Senhor. Os olhos do povo que ouviam a mensagem vinda da parte de Deus por intermédio de Felipe, estavam fitos em Felipe. E à medida que Felipe ia pregando a mensagem, anunciando a palavra, as pessoas eram curadas, os espíritos imundos partiam em retirada, havia alegria na cidade, e os irmãos viviam em união em meio à perseguição, em meio a muita luta, muita dificuldade. Os irmãos não desistiam de proclamar o Evangelho. Em meio a muita dificuldade, os irmãos não desistiam de falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Em meio às tribulações, aos falsos testemunhos que eram levantados contra a igreja, os irmãos eles não paravam de falar, de proclamar, de anunciar o Evangelho. Nós temos que entender que pregar a palavra ainda tem muitas retaliações, mas em meio às retaliações nós temos que permanecer fazendo o querer de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que Saulo, este homem,
Ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo quando ele ia para uma cidade chamada Damasco. Ele teve um encontro com Cristo porque ele queria prender aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus Cristo que estava lá em Damasco. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o próprio Jesus Cristo teve encontro com Saulo na rua, no caminho de Damasco. E a partir daquele momento houve uma transformação interior. Houve uma transformação naquele homem tão grande, irmãos, tão poderosa, que Deus levantou este homem para proclamar a mensagem, para levar o evangelho a gentios, a gregos, a romanos, a reis. Deus ele vai fazer assim para aqueles que estão perseguindo a igreja em Itaú. Glória! Israel. Eu creio que a pessoa que está dando trabalho lá dentro da tua casa, eu creio que a pessoa que está dando trabalho lá dentro do bairro em que você mora, que está te perseguindo, te caluniando, ainda Deus vai ter um encontro com ele, Deus vai ter um encontro com ela, e Deus vai fazer a mudança na vida dessa pessoa. Eu creio que Deus ele faz ainda, irmãos. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que este homem, Paulo, de Saulo transformado em Paulo, ele prega a palavra, ele vai em muitas cidades, ele funda igrejas em várias cidades. Ele funda a igreja em Corinto, ele funda a igreja em Éfeso. A igreja foi fundada em Éfeso. Quando Paulo ele chega lá em Éfeso, esta cidade que era uma cidade que estava mergulhada na idolatria. Esta cidade tinha os adeptos, os moradores, os habitantes desta cidade. Eles tinham uma divindade a qual eles prestavam culto, chamada Diana. Diana era venerada pelos moradores daquela cidade. Só que quando Paulo ele chega em Éfeso, pregando Cristo morto e ressuscitado, interessante que os adeptos da Diana, desta divindade, quando eles ouviam Paulo pregando o Evangelho, eles voltavam para Cristo, eles se rendiam, eles se convertiam, eles se arrependiam das suas práticas pecaminosas e aceitavam Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. E assim aquela seita, aquela idolatria ia diminuindo e acabando naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho ia proclamando, ia crescendo. A palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo ele desbravou naquela cidade. Ele colocou aquela cidade de pernas para o ar, por intermédio do Evangelho, por intermédio da palavra, para nós vermos que a palavra ainda faz a diferença. A palavra ainda é ela que sustenta o crente de pé. A palavra ainda é ela que nos mantém firmes no Senhor. O Deus da palavra, Ele é a própria palavra. Por isso que nós estamos aqui nesta tarde. Nós não viemos aqui para ficar falando mal do fulano, falando mal do ciclano, mas nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus, porque ela é o alimento para a nossa alma ainda. A palavra do Senhor é o alimento para nós. E Paulo ele pregava a mensagem, os irmãos iam crescendo na graça e no novo conhecimento. E teve uma oportunidade que Paulo ele teve que sair da cidade, mas ele deixou a igreja fundada na cidade. Ele deixou lá os discípulos, ele deixou lá os membros, os irmãos, os obreiros que ele ganhou para o Senhor lá na igreja, para cuidar da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele faz viagens, até porque por causa da perseguição que era muito grande, irmãos. Louvado seja Deus de Israel. Aí Paulo ele vai para uma cidade, ele vai para outra cidade, e aqui nós vemos que foi uma questão onde Paulo ele estava preso. Paulo estava preso em uma cela domiciliar, onde ele tinha liberdade para receber pessoas, e ali ele proclamava, ali ele ensinava os irmãos. Paulo estava preso não porque ele cometeu um homicídio 121. Paulo ele estava preso não porque ele furtou e roubou, cometeu 157. Paulo ele estava preso porque ele furtou alguma coisa. Paulo ele não estava preso porque ele matou alguém, mas Paulo estava preso por causa da palavra de Deus. Paulo estava preso porque ele estava anunciando o Evangelho. Paulo estava preso porque ele estava ganhando vidas para o Senhor. Paulo
continuar aqui, nós não paramos de pregar a palavra. Pode se levantar contra a nossa vida, mas nós não paramos de pregar a palavra. Paulo estava lá na cela domiciliar e ele recebe alguns membros e ele recebe também a visita do Espírito Santo. É o líder aqui da igreja. É o líder da igreja. Ele está preso por causa da palavra de Deus. E líder da igreja não fica enganado, porque são homens e mulheres de oração. A oração ainda nos revela coisas ocultas e profundas. A oração e o jejum ainda mostram aquilo que está por trás dos tapetes. A oração e o jejum ainda nos mostra aquilo que está por trás dos bastidores, aquilo que está sendo tramado de recômara em recômara. No oculto do escondido, Deus ainda revela para homens que têm intimidade com Deus. Nada fica em oculto diante daquele que nós temos de tratar no dia. Pode até estar falando pelas costas, mas a liderança sabe de tudo, porque o Espírito Santo está revelando tudo. Olha que interessante. Aí o apóstolo Paulo, ele recebe a visita de alguns cooperadores, e esses cooperadores falam para ele que tem algumas causas que ele tem que estar resolvendo. O Espírito Santo, o próprio Senhor, ele fala para Paulo algumas questões que estão acontecendo de lutas espirituais, porque a igreja está em luta espiritual nos últimos tempos. É um bombardeio de cá, um bombardeio de lá, o adversário querendo parar nós de vir orar, o adversário querendo te tirar da fiação de ler a palavra de Deus, o adversário querendo investir para você não jejuar, consagrar a sua vida. E tem muito crente se deixando levar por isso. Vamos pôr na mesa para eles o Netflix, a internet, vamos deixar eles sem tempo, vamos ocupar o tempo dele com alguma coisa para ele não ler mais a palavra. E tem muita gente caindo nisso. Louvado seja Deus de Israel. Tem muita gente caindo nisso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que essa luta espiritual, ela só é vencida espiritualmente, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosíssimas em Deus para a destruição da fortaleza. Irmãos, estas armas que nós temos, que a igreja tem, ela não é humana, ela não é visível, ela não é palpável, ela é espiritual. E quais são essas armas? É a oração, é o jejum, é a consagração. Se nós pegarmos estas armas, estas orientações do apóstolo para nós vamos vencer qualquer batalha, qualquer barreira. A muralha que o Senhor na nossa frente, ela tem que cair por terra. O laço do adversário tem que cair por terra. A obra do macumba ele senta, o feitiço cai por terra e a igreja marcha na terra. Glória, glória, glória. As armas da nossa milícia são poderosíssimas em Deus para destruir as fortalezas. Deus ele está jogando barreiras por terra nesta tarde. Muralha que está na tua frente está caindo por terra nesta tarde. Você vai tomar posse da tua vitória, porque Deus é Deus de vitória para você nesta tarde. Deus de Israel. Aí o apóstolo Paulo, ele fala das armaduras espirituais. Ele fala que a luta da igreja é espiritual. Aí ele pega e fala aqui no versículo de número 14: por esta causa eu me ponho entre os joelhos. Paulo estava falando para que os irmãos, Paulo estava falando para Deus aqui, é um intercessor. É o poder da intercessão isso aqui, irmãos. Louvado seja Deus de Israel. A intercessão ainda ela tem
que sem amor não adianta, pode falar em línguas estranhas. Paulo sabia que sem amor não adianta, pode profetizar, pode falar o que quiser, mas sem amor não adianta. É preciso amor, igreja. Glória a Deus, aleluia. Paulo está falando do amor ao próximo. Poderoso Jesus. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E Paulo está falando, por essa causa, por causa disso daí, eu quero que vocês cresçam em amor, eu quero que vocês cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, pegando este versículo de base, que as nossas irmãs já falaram muito bem aqui, por tal causa que você tem se colocado de joelho, minha irmã. Talvez seja um desenganamento pela medicina, talvez alguém está falando que já era, que não tem mais jeito, mas o Deus que você serve, ainda Ele é o Deus do impossível, porque para Deus nada é impossível. Se for preciso, Ele abre a porta da mulher estéril para ela dar luz, Deus Ele fala o impossível. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Nós estamos falando por causa disso. O que é impossível para você? A casa própria, para Deus não é impossível. Paulo está falando, é impossível para você uma porta se abrir onde não tem parede? Para o teu Deus não é impossível. O Deus que nós servimos ainda, Ele abre uma porta aonde não tem parede, Ele abre um emprego tão grande, uma mesa tão grande que você vai ter que contar a história para o Senhor. É parte do testemunho. Deus vai trazer as irmãs aqui para contar testemunho ainda. Vai falar que a pregação surtiu efeito. Meu irmão, ainda Deus vai trazer irmãs aqui para falar. Deus libertou mesmo. Ele falou lá no ciclo de oração na quarta-feira, que a liberdade Deus libertou mesmo. Deus falou que a curar e Deus curou mesmo. Porque para o meu Deus nada é impossível. Por esta causa eu me ponho de joelhos. As irmãs lembram de Daniel. Daniel ele soube de uma resposta, de uma palavra. Ele ficou inquieto com aquilo, meus irmãos. Olha que interessante. Daniel ele recebeu uma palavra. Ele ficou inquieto com aquilo. O que ele fez? Ele foi orar. Ele foi jejuar. Ele foi confessar as suas falhas, os seus erros diante de Deus. E ele começa a orar, interceder e falar para Deus, e contar para Deus, agoniado com aquela situação. Ele fica 21 dias orando e jejuando por uma resposta de Deus. Ele fica 21 dias orando e jejuando para que Deus fale com ele. Ele fica 21 dias orando e jejuando para Deus dar uma resposta para ele em relação àquela palavra que ele teve. Só que a luta de Daniel era espiritual. A palavra do Senhor nos diz, minhas irmãs, que Daniel, ele não desistiu de orar. Daniel não desistiu, não recuava de orar. Ele queria uma palavra, e quem quer uma resposta da parte de Deus não desiste. Quem quer uma resposta da parte de Deus não para. Até enquanto Deus responder, ele não sai dos joelhos. Até enquanto Deus enviar a resposta, ela não sai dos joelhos. A luta de Daniel é espiritual. Só que Daniel não desistiu e perseverou na oração. E no jejum Deus está falando, persevera, meu irmão, na oração. Persevera, meu irmão, no jejum. Porque Deus é o Deus de resposta para essa causa. Ele não vai deixar você orando sozinho. Ele está ouvindo a tua oração e vai responder. Ele está orando. Só que o homem orando. Aí a palavra do Senhor vai dizer que o príncipe da Pérsia prende o mensageiro. O príncipe da Pérsia prende Gabriel, que é o anjo, o mensageiro do Senhor. Nós sabemos muito bem que a tua luta, minha luta, não é carnal, mas espiritual. E a palavra do Senhor vai nos dizer que mesmo diante dessa luta, mesmo diante dessa dificuldade, Daniel não saiu. Daniel intercedeu, irmão. Daniel orou. E igreja, vamos interceder, vamos orar. Deus ainda vai desfazer essas correntes diabólicas. Deus ainda vai quebrar esse aguilhão do inferno. Essa investida que essa vai cair por terra. A permanência na oração.
Aí Deus, ele olha lá de cima, ele vê que alguma coisa está retendo naquele lugar. Alguma coisa está retendo a mensagem de chegar até Daniel. E quem era que estava impedindo a resposta? Era o príncipe da Pérsia deste século. Era o próprio Satanás querendo impedir o trabalhar de Deus. Ô meu irmão, nessa tarde, ele vai tentar impedir a tua bênção chegar à tua mão, mas ele vai entregar a glória nas tuas mãos. Aí ele está trabalhando, ele está lutando para tentar impedir a tua bênção chegar na tua mão, mas a tua perseverança ainda é a chave da vitória. A tua perseverança ainda é a chave da vitória para você nessa tarde. Continua na oração, continua na intercessão e na palavra interessante. Aí Daniel, ele está findando os seus 21 dias. Daniel, ele recebe a visita do anjo, porque Deus ainda envia o anjo ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Não tem lá naquele ônibus lá quando você vai trabalhar, não tem lá dentro da tua casa, na sua intimidade com Deus, não tem lá no serviço, lá no trabalho, tem anjos ao teu redor te guardando, te protegendo. Parece que não, mas este lugar nessa tarde está rodeado de ossos angelicais e Deus está dando ordem aos anjos dele para nos guardar. Abra os olhos dele para que eles vejam, Senhor. Tem carros e cavalos de fogo batalhando pela tua casa nessa tarde. Tem carros e cavalos de fogo batalhando pela tua família nessa tarde. Deus está dando ordem aos anjos dele ao teu respeito nessa tarde. Para visitar a tua família, para visitar o teu filho, para visitar a tua casa. Ele está dando ordem. O poder é Deus de resposta. Aí Deus envia a resposta para Daniel. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Daniel recebe a resposta, porque o teu Deus, ele não vai deixar você sem a resposta. Eu não sei qual é o propósito que a minha irmã tem entregado aqui nas mãos do Senhor, mas Deus, ele tem resposta para este propósito. Permaneça neste propósito. O teu Deus, ele vai responder a esta oração. O teu Deus, ele deu de resposta. Zacarias, ele tinha até esquecido da oração que ele tem feito. Zacarias já estava nem lembrando da oração que ele tem feito. Qual foi a oração? Para Deus abrir a madre de Isabel, que era estéril. Só que o Senhor não esqueceu. O Senhor não esqueceu da intercessão da oração de Zacarias. Ele enviou o anjo e fala para Zacarias: Zacarias, não tema, Zacarias. Não tema, Zacarias. A tua oração, ela foi ouvida. Isabel, a tua mulher dará luz um filho, Zacarias. Olha o que Deus está falando para nós nessa tarde. Não temas, a tua oração está sendo ouvida. Está com medo por quê, irmão? Está com medo por quê, meu irmão? Deus está ouvindo a tua oração. Deus, ele deu providência. Louvado seja Deus de Israel. Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha lá nessa minha breve oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Porque tu tem que andar de joelhos, né? Às vezes para nós é impossível, mas para o nosso Deus não é. Não é em vão cada oração que você vem, não é em vão cada ciclo de oração. Pode ter 2 ou 3, não se preocupa com quantidade. Olha só para o autor e continuador da nossa existência. Só dele é o nosso socorro. E quando tem um crente de joelho, Deus está olhando lá em cima, ouvindo a nossa súplica. Seja qual for, filho, seja qual for a sua causa nesta tarde. Por esta causa, nos ponhamos de joelho. Pela tua causa, pela minha, pela causa de cada um. Tem um crente de joelho orando e
Salve os irmãos da paz do Senhor. Todos que quiserem vir, meu irmão, pode vir aqui na frente, que os nossos irmãos de Deus vai estar assim orando por nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Deus querido, Jesus amado, aí está, meu Deus querido, Deus filho, Deus filho, Pai, derrama da tua graça, da tua misericórdia, Pai, abençoe, Jesus, entra com tua bênção, Deus querido, na tua libertação de fé, que a tua vida, meu Pai, está pedindo, Senhor, que a tua salvação está pedindo, Senhor, repreende todo mal, toda aqui na frente, Senhor, pedindo uma oração, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecendo, Senhor, por essa palavra, Senhor, diretamente do céu, que Senhor, somos o século nunca, Senhor, para falar conosco, Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada um, Senhor, sempre de iguais, Senhor, para nossos pais, muda nós nome, meu Deus, para a tua glória, Senhor, abençoa, Senhor, todos aqueles que vêm conosco, nessa tarde, Senhor, abençoa, Senhor, leve teu Pai, Senhor, a teus pais, Senhor, te agradecemos por os nossos amém. Em nome de Jesus, amém. Pastor, deixa eu dizer. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a alegria do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. Todos digam amém.